Olá pessoas, aqui quem fala é a consciência da titia Nati. Venho por meio desta introdução linda, pedir desculpa a vocês pelos desfoques aleatórios que vocês verão no vídeo. Nos próximos vídeos, podem ter certeza que não terá isso. Tchau, otários. Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então, aqui estou eu de volta depois de um longo e bom tempo, tipo uns 500 anos. E eu tenho motivos pra isso que eu vou falar pra vocês, que são o seguinte: eu ainda estava com depressão, como todo mundo sabe, no finalzinho do ano. Todo mundo sabe que eu tava, ainda tava, e isso me desanimou um pouco pra fazer vídeo. E também, meu último vídeo foi em novembro. E no comecinho de dezembro, dia 12 ou 13, minha bisavó faleceu. E isso eu fiquei muito mal, porque não fazia nenhum ano que meu bisavô tinha falecido. Então isso mexeu muito comigo e eu fiquei um longo tempo de luto. E obviamente eu não ia gravar. E também em fevereiro começaram minhas aulas, e então eu acabei não tendo tempo. E hoje aqui estou eu com muito tempo pra gravar vídeo. E o vídeo de hoje vai ser, sabe, que nem o canal do Ambu, os relatos sobrenaturais dos youtubers. Então eu vou fazer tipo isso, só contando meus relatos, o que não é plágio do canal dele, porque eu tô contando os meus, não dos outros. Like. Bom, eu vou começar com a história de... Foi a primeira coisa que aconteceu comigo, que foi quando eu era pequena. Minha mãe tinha uma casa lá na Vila Mariana. E não era uma casa que tinha sótão nem porão. Mas ela tinha o quintal da frente, o quintal de trás. E, assim, a vizinha, ela ficava embaixo dessa casa. Você entrava, tipo, em portas diferentes, era separado por um muro na entrada, porém embaixo era a casa da vizinha. Bom, minha mãe morava com uma amiga, e nesse dia que eu acordei de manhã, e eu comecei a escutar uns passos. E eu cheguei pra minha mãe e perguntei: mãe, a fulana está em casa? Aí minha mãe chegou e falou: não. E assim, o chão da casa era de madeira, mas não era aquela madeira velha, sabe? Que você pisava e já fazia aquele... sabe? Era uma madeira que era nova, entre aspas. Então o passo tinha que ser bem pesadinho pra fazer barulho. E eu tava realmente escutando os passos muito pesados, indo de um lado pro outro, de um lado pro outro. E eu acordei minha mãe, porque eu tava com muito medo. E eu falei assim: mãe, já que não tem ninguém em casa, por que eu tô escutando o passo? Aí minha mãe falou: ah, filha, relaxa, são os anjos da guarda protegendo a casa. Aí eu fiquei tipo... ah! E aí então o que eu fiz? Eu levantei da cama, a minha mãe continuou roncando e eu abri a porta. E os passos foram pra cozinha. E aí pararam. E aí quando eu fui sair do quarto pra ver, né, pra tipo, ver se tinha alguém, o passo começou a vir correndo, só que eu não via ninguém. E aí eu entrei pro quarto, fechei a porta correndo e os passos continuaram. E aí eu me coloquei debaixo da coberta e abracei minha mãe forte, comecei a chorar, mas dormi de novo. Eu acho que eu dormi de novo. Mas enfim, os passos continuaram e isso foi muito bizarro, porque realmente não tinha ninguém. A segunda coisa que aconteceu comigo foi também nessa casa, na mesma época, que aconteceu da seguinte forma. Eu acordei de madrugada pra beber água. E como eu havia dito antes, essa casa tinha um quintal de trás. E ficava assim, tinha a cozinha tinha uma porta. E essa porta dava pro quintal de trás. Minha mãe sempre trancava essa porta. E eu só acendia a luz da cozinha, porque eu não vi necessidade de acender outras luzes. Então eu acendi a luz da cozinha. E assim que eu tava enchendo o copo d'água, eu escutei baterem na porta. Criança curiosa e retardada também, eu fui abrir pra ver o que era. E curiosamente, eu não lembro se não estava trancada ou se estava trancada, porém com a chave na porta. Mas eu acho que não estava trancada, porque minha mãe nunca deixava chave nas portas. Ou deixava, eu não lembro direito. Mas enfim, eu sei que eu abri a porta e tinha um homem de uns 2 metros de altura,
Assim, quando eu digo 2 metros, eu era muito pequena. Eu tinha 5 anos, por aí. 4, 5 anos, 5, 6 anos. E então, assim, 2 metros daquela idade, hoje seriam 1,80 m. Mas era bem alto mesmo. A pessoa, o ser, entidade, whatever. E então, assim, meu sentido de 2 metros naquela época, hoje em dia seria 1,80 m. Mas, de qualquer forma, era bem alto. Assim, a pessoa, ser, entidade, whatever. E, bem, eu fiquei com muito medo, olhei assim pra cima. E ele tinha um chapéu preto que fazia sombra com o rosto, então não enxerguei o rosto do ser, entidade, whatever, de novo. Ele vestia uma blusa e calça social e sapato social também, se eu não me engano, tudo preto. Eu não lembro agora se a camisa era branca e o resto preto, mas pelo que eu me lembro era tudo preto. E ele vestia uma capa preta com um fundo vermelho. E aí ele olhou assim pra mim e falou: "Não se preocupe, pequena, porque eu tô aqui pra te proteger." Depois disso eu não lembro como que eu fui parar no meu quarto, como que eu voltei pro quarto, como que eu dormi de novo, ou se minha mãe tava... Eu não lembro exatamente. Eu lembro de acordar e falar pra minha mãe, ou chegar no quarto e minha mãe falar pra minha mãe. Eu não lembro direito da situação, se minha mãe realmente estava dormindo ou se ela estava conversando com a amiga dela no outro quarto, mas o que eu realmente lembro é que isso realmente aconteceu e essa entidade realmente apareceu pra mim e falou isso. Enfim, o outro foi recente, foi ano passado, foi em meados do meio pro final do ano passado, foi aqui no meu quarto. Que foi o seguinte, eu comecei a, acordar do meio da noite, do nada, e ver uma mulher de vestido preto flutuando do lado da minha cama. E quando isso acontecia, começou, na verdade, eu vendo aranha no teto. Ou bicho voando, bicho muito grande voando no teto. E eu tinha uma sensação muito ruim, e aí eu ia correndo pra sala. Como eu sei que não era paralisia do sono? Porque eu acordava, eu conseguia levantar e ir correndo pra sala. E aí quando eu chegava na sala, eu meio que realmente acordava. Então não era uma paralisia do sono, isso realmente estava acontecendo. Até que chegou um dia que eu vi uma mulher flutuando, eu acordei e vi uma mulher flutuando do lado da minha cama. E eu fui gritando pra sala, minha avó até perguntou: "O que foi, Natália? O que aconteceu?" E eu voltava e não tinha nada. E quando eu voltava pro quarto e não tinha nada, sumia essas coisas. E isso foi muito bizarro, porque isso perdurou por muito tempo. Assim, eu realmente acordava e saía correndo, ou seja, realmente tinha alguma coisa. Tirando, assim, os desdobramentos, que seria a paralisia do sono, que eu tive, que foi um pouco diferente. Eu acordei, só que era meu quarto, porém era diferente. Tava assim, tudo escuro no meu quarto, e sendo que eu tinha dormido com a luz acesa, né, moça? Tinha dormido com a luz acesa. E aí eu acordei e o quarto tava todo escuro. E eu não conseguia me mexer. E nisso, numa altura dessa paralisia, eu conseguia me mexer, mas assim, não direito. O Matheus estava deitado, o Matheus, meu namorado, pra quem não sabe, estava deitado do meu lado, de costas pra mim. E assim, normal, porque quando a rinite dele ataca, ele vira pro outro lado, ok? Só que ele virou pro meu lado e começou a fazer umas coisas estranhas comigo, sabe? E aí eu falei: "Amor." Ele falou: "Que amor?" Alguma coisa assim. Foi mal estranho. Aí eu gritei pra minha avó. Aí minha avó veio. Aí eu falei... Foi muito escroto, porque assim, eu chamei minha mãe e minha mãe abriu a porta, sabe? Minha porta tava fechada e ela abriu a porta.
E ela falou assim, eu contei pra ela, né, o que tinha acontecido. É assim, eu tinha esses sonhos, aí eu acordava, só que era sempre o mesmo lugar, sabe, mesma situação. E aí ela chegou e falou assim pra mim, se você quiser você pode dormir na sala comigo. E isso é uma coisa muito estranha, porque ela sempre fala isso quando eu falo que eu tenho algum pesadelo, que eu tô com medo. Ela fala, vem dormir na sala comigo, né? Porque ela dorme na sala quando ela vem aqui pra casa, eu não moro com ela. Ou ela fala, se você quiser pode dormir comigo na sala, não tem problema. E essa mãe do meu sonho falou isso, foi muito bizarro. E teve uma hora que eu, assim, consegui levantar. E, assim, dava pra escutar da minha janela uma coisa que eu esqueci de contar quando o meu suposto namorado estava deitado comigo. Dava pra escutar, tipo, uma marcha do lado de fora da janela. E quando eu abri a janela e fui olhar o que era, ele me puxou de volta e falou assim, não, isso não é coisa pra você ver, alguma coisa assim. Muito bizarro. E, enfim, teve um ápice desse sonho que eu consegui levantar. E aí eu fui no quarto da minha avó e foi o único lugar, gente, eu juro pra vocês, o único lugar da casa que estava aceso, porque a casa inteira estava apagada e a sala estava com a cortina fechada. E aí eu entrei no quarto da minha avó e assim, sabe quando você chega perto do cômodo e você começa a escutar assim o que as pessoas estão falando? E aí eu escutei ela e minha mãe tava de costas e a minha avó tava de frente, só que minha mãe tava tampando, assim, a minha avó. Então, enfim. E aí eu escutei elas falando, não pode ser ela não pertence a esse lugar. A gente vai ter que matar ela, alguma coisa assim, ela não é a nossa filha. Mais escroto. Aí eu cheguei e falei assim, vó. Aí quando elas viraram, elas estavam com o rosto todo desfigurado, sabe? Todo esquisito, sabe? Todo escroto. E aí eu comecei a correr. Eu corri pra sala e eu ia sair na porta. Aí a cortina tava fechada. Só que eu não sei o que aconteceu, que a cortina abriu. E aí a minha avó começou a gritar, por que você fez isso? Por que você abriu a minha cortina? Por que você fez isso comigo? E nisso eu tava escutando aquelas marchas do lado de fora. E aí aí ela começou a chegar perto de mim e falou, você vai pagar caro por isso. E aí nessa hora minha mãe entrou no quarto e me acordou. E aí eu levantei assim, no momento que abriu no olho eu falei, obrigada por me acordar, mãe. Porque eu tava realmente presa naquele sonho, eu tava com uma sensação muito ruim de morte mesmo, como se eu fosse morrer. E foi muito bizarro isso, eu não sei bem se foi um desdobramento ou se foi, não sei, eu fui parar, eu acho, na minha concepção, que eu fui para um mundo espiritual, que não é muito bom, porque, assim, as condições da casa eram as mesmas, estavam as mesmas coisas, só que a casa inteira tava escuro, e o único lugar que tava, assim, aceso era o quarto da minha avó. Enfim, gente, esse foi o tema do vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. É isso que eu tenho pra contar pra vocês. Se acontecer mais alguma coisa eu conto também, aí tem a parte 2, não tem problema. E, enfim, gente, não esqueçam de curtir, de compartilhar com a mãe, com a avó, com o tio, com o pai, com o irmão, com o papagaio, com o abajur, com todo mundo, com os coleguinhas. Deem like, não esqueçam do like, compartilhem. Me sigam nas redes sociais também. Então é isso, gente. O canal tá de volta. E se preparem, porque futuramente vão ter projetos novos, coisas novas, muito mais legais. E então me ajudem a fazer o canal crescer para que isso possa acontecer, dos projetos que eu tô planejando para vocês possa ser colocado em prática e tudo mais. Enfim, galera, o vídeo foi esse. Obrigada por assistirem, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do joinha de novo e até a próxima.